Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e iremos realizar a atividade do dia 2 do 3 de 2022, certo? O tema da nossa aula, mais uma vez, será leitura e compreensão de textos. Na aula de hoje vocês vão realizar a leitura dos textos e tentar definir a qual gênero textual esse texto pertence, certo? Os textos, eles, de acordo com suas características, eles podem ser classificados como cartas, como contos, fábulas, bilhetes, certo? E vários outros, ou seja, os gêneros textuais, eles são diversos. E, de acordo com a característica do texto, vocês vão classificar esse texto como um poema, como uma carta, como um bilhete, certo? Outra coisa que nós iremos abordar na atividade de hoje também é a finalidade, ou seja, para que serve aquele texto? Para informar, para publicar uma informação, para divertir, para criticar, ensinar, dar um recado, fazer um convite. Então leiam os textos para que vocês possam extrair esta informação do texto. Se aquele texto foi feito com o intuito de passar uma informação, de divertir o leitor, ensinar o leitor a fazer algo. Tudo isso a gente consegue concluir a partir de uma boa leitura, certo? Quanto aos gêneros textuais, que é o que vai ser mais cobrado, eu vou apresentar para vocês agora alguns gêneros textuais, ou seja, exemplos de alguns gêneros textuais. Então vamos lá. Gêneros textuais. Primeiro, lenda. Gente, lenda é uma narrativa de cunho popular, que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. Então, são aquelas histórias que os nossos avós, nossos bisavós contam, os seus filhos passam a contar para vocês, certo? E, ou seja, vai passando de geração em geração. O mais velho conta para o mais novo vai contar para os seus filhos, e assim ela vai sendo divulgada. As lendas é uma mistura de real com a ficção para chamar a atenção do ouvinte para aquela história, certo? Um exemplo de lenda para que vocês realmente lembrem do que são as lendas. Vejam. Pronto. Um exemplo de lenda. Então, o que nós mais trabalhamos na escola é justamente no período do folclore, que são as lendas folclóricas, certo? Como Curupira. Curupira é uma lenda. Então, veja, ele é o protetor das matas e dos animais silvestres. Ele tem os pés virados para trás para enganar os caçadores. Então, acredito que vocês já ouviram falar, já fizeram leitura sobre a cuca, Curupira, Saci Pererê. Então, isso são as lendas, certo? E tenho certeza também que vocês já ouviram alguém contar essas histórias. História envolvendo Mãe da Mata, Curupira, certo? Isso são as lendas. Então, são histórias contadas oralmente, misturando o real com a ficção, certo? Outro gênero textual. As parlendas. O que são as parlendas? Parlendas são rimas usadas como brincadeira pelas crianças, ou seja, as palavras rimam e as crianças utilizam esse tipo de texto para brincarem, certo? Então veja, professor, o que é rimar? Rimar é quando o finalzinho da palavra tem os mesmos sons, ou seja, os sons são idênticos, como por exemplo, na palavra chão e coração. Veja, os sons finais não é as mesmas letras, é só o som. Os sons finais dessas palavras são iguais. Batatinha, batatinha, rima com mamãezinha. Ou seja, os sons finais são iguais, certo? Então, as parlendas são textos curtos, rimados, usados como brincadeira para as crianças. Então, eu trouxe um aqui para vocês bem conhecido. Ó. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Certo? Então, geralmente, as crianças usam esse tipo de texto para brincar. E são o quê? São as parlendas. Então, os textos que apresentam essas características são classificados no gênero textual parlenda. Outro gênero textual bastante explorado nas nossas aulas, que será ao decorrer do ano todo, é o bilhete. Então, o bilhete é uma mensagem curta, certo? Você inicia um bilhete colocando o nome do destinatário e finaliza aqui com agradecimentos e o nome do remetente, que é quem escreve o bilhete. Então, nós temos aqui o bilhete.
Saí com minha tia Fernanda para visitar a vovó, que está aniversariando hoje. Volto na hora do almoço. Abraços, Tina. Então, Tina escreveu o bilhete para sua mãe. Então, geralmente os bilhetes têm a função de passar um recado, certo? Dar um recado para alguém. Hoje nós utilizamos muito o celular, mas quando não tem o celular, nós sabemos que tem alunos que moram em regiões que não da área, então ainda é utilizado o bilhete. É uma forma de informação, de passar um recado. Então, uma das principais funções do bilhete é dar um recado, certo, pessoal? E também vamos trabalhar o poema, certo? E o poema, gente? O poema vocês vão observar a estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando do modelo do texto. Como é que ele é? Vejam, o poema ele é organizado em versos. Então, isso aqui, ó, cada linha do poema é um verso. E observe que nós temos esse conjunto aqui de versos, aí vem um espaço e começa outro conjunto de versos. Então, veja só, cada linha é um verso e um conjunto de versos forma uma estrofe, certo? Então, esta é uma das características do poema. Ele é organizado em versos e em estrofes, certo? E também é caracterizado por apresentar rimas. Como, por exemplo, eu vou ler só a primeira estrofe. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. Então vocês observam aqui ó, que a palavra passado, ela rima com reencontrado, ou seja, os sons finais são iguais. E perigo rima com amigo, certo? Então, quais são as características que vocês vão procurar em um texto para que vocês classifiquem esse texto como um poema? Vocês vão observar se ele está organizado em versos, certo? E estrofes. E também, não são todos, mas a maioria deles apresentam rimas, certo? Aqui nós estamos diante de um cartaz, gente, certo? Esse cartaz aqui ele traz uma informação importante, como por exemplo aqui, ó. Veja o que, é que ele tem. Cumprimentos só por emoji. Está falando aí do período da pandemia, no qual as pessoas não podem estar se cumprimentando, certo? Então foi utilizado um cartaz para chamar a atenção do público para dar essa informação de uma maneira que chame a atenção e todas as pessoas possam ter a curiosidade de verificar o que é que está exposto naquele cartaz. Então, esse é um modelo de cartaz. Então, quando vocês encontrarem um texto com essas características aqui, vocês vão classificá-lo como cartaz. Temos também as piadas, que são mensagens curtas que servem para divertir. Ou seja, são textos muito engraçados que faz o leitor se divertir, rir. Então, qual é a função de uma piada? Os autores das piadas, eles criam esses textos com o intuito de divertir o leitor. Então vamos ler essa piada para ver se vocês conseguem entender como que ele tornou esse texto engraçado. Vejam, o funcionário chega para o chefe. Chefe, quero um aumento. Saiba o senhor que tem 3 empresas atrás de mim. O chefe pergunta, quais? A de água, a de luz e a de telefone. Então, aqui é onde chega a parte engraçada, gente. Veja, ele chega para o chefe pedindo um aumento, fala para o chefe que 3 empresas estão atrás dele. Quando você vai verificar o nome das empresas, a de água, então isso quer dizer que ele está devendo a conta de água. A de luz significa que ele está devendo a conta de luz. E telefone significa que ele está devendo a conta de telefone, certo? Mas ele passou para o chefe como se fossem 3 empresas querendo o trabalho dele. Mas na verdade estão querendo receber o dinheiro. Então essas são as piadas, certo? Então os textos bem engraçados eles são classificados como piada, são do gênero piada. E para fechar nós temos um anúncio. O anúncio ele serve para divulgar produtos e de maneira chamativa, que chame a atenção também. Nós temos aí o desinfetante, que é o Pinho-Sol, aí vem, veja só, a criatividade para chamar a atenção. Mata 99,9% das bactérias. As outras morrem de solidão. É engraçado, sim, só que ele colocou essa questão de diversão aí para chamar a atenção, certo? Então não é uma piada, é
um anúncio de um produto, certo? Então, textos com essas características aqui, eles são classificados como anúncio. Por que eu apresentei esses textos aqui para vocês? Porque, dentre as alternativas, vão estar esses gêneros textuais que eu apresentei, dentre as alternativas da atividade. Então, vocês têm aqui já um pouco de informações sobre as características desses gêneros textuais e vão conseguir realizar a atividade, certo? Então, vamos apresentar a atividade. Na questão 1, vocês vão observar esse objeto e nomear, ou seja, vão marcar um X aqui, onde está o nome deste objeto. A questão 2, nós temos o texto a porta, certo? E vocês vão marcar a alternativa que indica o gênero textual desse texto aqui, certo? Se é uma lenda, uma música eu não apresentei lá nos exemplos, mas eu sei que vocês conhecem músicas, a parlenda que eu mostrei, certo? E o poema. Então vocês vão dizer se esse texto é uma lenda, uma música, uma parlenda ou um poema. Na terceira questão, nós temos aqui um textinho muito engraçado. Vocês vão observar, ler com atenção e vão dizer para que serve, ou seja, qual é a finalidade desse texto. Aí está. Vocês vão encontrar a informação aqui, vão dizer se é para convidar para uma festa de casamento, para uma festa de aniversário, para um chá de bebê, para um almoço. Leiam o texto que fica bem fácil de solucionar. Mais uma vez, vão observar a figura e procurar, dentre as alternativas, o nome dessa figura. Quinta questão, leiam o texto e, mais uma vez, vocês vão definir a qual gênero textual ele pertence. Se é um anúncio, vocês têm exemplo lá, um bilhete, um cartaz ou uma piada. E na sexta questão, ainda sobre o texto acima, vocês vão localizar a seguinte informação. Nesse texto, Joãozinho precisava se alimentar de... Joãozinho é o personagem do texto. Então, lá no texto, vocês vão observar de que ele precisava se alimentar. Se era de café, leite, mingau ou pão. Sétima questão. Pronto. Mais uma vez, vocês vão ler o texto com muita atenção e vão tentar identificar para que serve esse texto. Se é para contar uma história, se é para dar um recado, se é para divulgar uma notícia ou se é para fazer um convite. Eu já falei para vocês que os textos eles têm várias funções. Pode ser para divertir, informar, ensinar, apenas contar uma história, fazer um convite, certo? Dar um recado. Então leiam o texto que aí vocês vão conseguir definir para que ele serve, certo? A oitava questão, vocês vão observar essa figura e escrever o nome da figura aqui dentro desse quadradinho. E nona questão, mais uma vez, vocês vão ler o texto com atenção e vão dizer para que esse texto serve. Se é para apresentar uma história, contar uma piada, dar um recado ou ensinar uma história. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês realizem uma excelente atividade e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.